presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e do Senado, Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou hoje que o projeto de lei que reduz as penas dos condenados por atos golpistas, o chamado PL da dosimetria, deve ser votado na próxima quarta-feira. Nós vamos debater e também deliberar ainda na próxima semana. O relator será o senador por Santa Catarina, o senador Esperidião Amin, eu já estou anunciando, e na próxima quarta-feira certamente ele apresentará o relatório dele e nós vamos fazer a deliberação, votação, provavelmente saindo da CCJ, o presidente Davi deverá levar a dosimetria para o plenário. Foi feito um acordo, uma negociação com os líderes da Câmara, do Senado, com a participação do senador Davi Alcolumbre, com minha audiência também, nós tivemos que ser ouvidos, não aceitei que fosse direto plenário, até porque a Comissão de Constituição e Justiça no Senado tem trabalhado, tem dado a sua contribuição na apreciação, no aperfeiçoamento, na melhoria das matérias que estão vindo lá da Câmara. Pois é, o projeto, gente, foi aprovado na Câmara dos Deputados nessa madrugada por 291 votos a favor e 148 contra, além também de uma abstenção. 72 deputados estavam ausentes. Foi um trabalho que procurou, respeitando o devido processo legal, respeitando o julgamento do Supremo Tribunal Federal, respeitando toda essa tramitação, fazer uma construção política para que possamos conseguir descomprimir o país nessa situação. Uma situação que não está boa para ninguém, uma polarização tóxica, improdutiva, que suga as nossas energias, que não produz absolutamente nada e que a sociedade que está lá fora não aguenta mais ouvir esse disco arranhado. Nós precisamos virar essa página, nós precisamos entrar o ano de 2026 com novos assuntos, com novos projetos. E é justamente por causa disso que essa presidência decidiu pautar a matéria e construir essa votação. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, designou o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, como relator do projeto no Senado. Pois é, segundo o senador, o texto sendo aprovado, portanto, na CCJ, seguirá diretamente para apreciação do plenário, isso no mesmo dia. Já interlocutores de Lula, do presidente Lula no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, apostam aí no Senado e no próprio presidente da República para, de fato, barrar o PL da dosimetria. Exatamente isso, Cira. A expectativa de aliados de Lula é de que o presidente vete o projeto, caso seja aprovado na Câmara e também no Senado. Embora o petista tenha dito em setembro, que ele disse o seguinte, não se opor à redução de penas para condenados do 8 de janeiro. Já fontes do Centrão deram a entender que tudo já estaria acertado quando havia o Alcolumbre, que está insatisfeito com o governo Lula por causa da indicação, de Jorge Messias ao STF. Pois é, André, petistas, entretanto, avaliam que, apesar do acerto com Davi Alcolumbre, o Senado tem a maioria contrária ao PL da dosimetria, o que pode impedir que o texto seja aprovado pelos senadores. Pelo texto, se a pessoa for condenada por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado desse caso, deve ser cumprido ao menos 50% da pena. Esse seria o caso de Jair Messias Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Isso, André, porque para a definição da pena foi considerado aí o agravante de liderança de organização criminosa. Se o projeto de fato for aprovado, então Bolsonaro ficaria
2 anos e 4 meses preso em regime fechado. Isso segundo as contas ali do relator da matéria, que é o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo. O chamado PL da dosimetria prevê que o crime de golpe de Estado, que tem pena maior de 4 a 12 anos, deve absorver o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é de 4 a 8 anos. E ainda que a progressão, de pena seja mais rápida do que a atual, permitindo a saída do regime fechado depois do cumprimento de 1/6 da pena. Atualmente, a lei exige 1/4 só. Pois é, em setembro, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto que anistia os condenados por atos antidemocráticos, de autoria do deputado Marcelo Crivella, que é do Republicanos do Rio de Janeiro. O projeto passou, então, à relatoria de Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, que deu início às conversas para articular uma proposta que garantisse maioria na Câmara dos Deputados. Partidos do Centrão apoiavam o avanço da ideia de uma revisão das penas, Síria. Pois é, André, mas o relator enfrentou muitas resistências na própria oposição. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro defendiam uma proposta de anistia ampla, total e restrita e descartavam até então uma ideia aí de redução de penas. Também hoje, no plenário da Câmara dos Deputados, debate os processos de cassação dos deputados federais Carla Zambelli, que é do PL de São Paulo, e Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, além de um projeto de lei complementar de impacto fiscal. Mas daqui a pouquinho a gente vai dar detalhes desse processo, mas antes, ontem da votação na Câmara do PL da dosimetria, o episódio envolvendo o deputado Glauber Braga do PSOL do Rio, que foi retirado à força da mesa diretora da Câmara, foi o centro das atenções. Depois da confusão, o parlamentar se manifestou sobre o assunto e reclamou do tratamento recebido de Hugo Mota. Eu até hoje não tinha ouvido falar de cortarem o sinal da TV Câmara, para que as pessoas não acompanhassem o que estava acontecendo dentro do plenário. A única coisa que eu pedi ao presidente da Câmara, Hugo Mota, foi que ele tivesse 1% do tratamento para comigo que teve com aqueles que sequestraram a mesa diretora da Câmara por 48 horas, por 2 dias, em associação com um deputado que está nos Estados Unidos conspirando contra o nosso país. Ali sobrou negociação, sobrou diálogo. Em nenhum momento foi cogitada a possibilidade de retirar da força daqueles deputados pela Polícia Legislativa. Esse assunto deu mesmo muito o que falar, né, gente? O líder do PT na Câmara, que é o Lindbergh Faria, ele também questionou a posição do presidente da Câmara, Hugo Mota, e afirmou que ele perdeu as condições de presidir a Câmara. Presidente, deixa eu falar uma coisa com muita sinceridade. Vossa Excelência está perdendo as condições de continuar na presidência dessa casa. O que aconteceu no dia de hoje é muito grave, porque Vossa Excelência foi tolerante quando a turma aqui invadiu, sequestraram a mesa por 48 horas. Vossa Excelência não usou da força, não usou da Polícia Legislativa. São 2 pesos e 2 medidas. Agora, o que Vossa Excelência fez aqui no dia de hoje é uma vergonha. Eu pergunto aos senhores, os golpistas que tomaram conta da mesa foram cassados? Alguém foi suspenso? Alguém foi afastado um dia sequer? Eu digo, a responsabilidade por essa confusão que aconteceu aqui no dia de hoje é do senhor,
é da presidência dessa casa. Já o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, falou sobre gestos autoritários disfarçados de protestos, que ainda ele também afirmou que diferenças se expressam com a voz e não com vandalismo. A minha obrigação é proteger a democracia do grito que cala, do gesto autoritário disfarçado de protesto, da intimidação travestida de ato político. E é isso que continuarei a fazer, garantir que divergências se expressem com voz, não com vandalismo institucional, com argumento, não com agressão simbólica, com voto, não com invasão da mesa. Hoje ficou claro que quem tentou humilhar o legislativo humilhou a si mesmo. Quem tentou fechar portas ao diálogo escancarou a própria intolerância. E quem tentou afrontar a Câmara encontrou uma instituição firme, serena e inegociável. O extremismo testa a democracia todos os dias. E todos os dias a democracia precisa ser defendida. É isso que estou fazendo. É isso que continuarei a fazer. Porque nenhum deputado é maior do que esta casa. Mas esta casa é maior do que qualquer extremismo. Muito obrigado. Pois é, e como anunciado, né, está sendo analisado, o Senado está analisando, inclusive, a representação do Partido Novo, que acusa Glauber Braga de quebra de decoro parlamentar. O caso tem provocado intensos debates e manifestações, incluindo o protesto que desencadeou no confronto de ontem. Pois é, e um pouquinho mais cedo, André, a CCJ da Câmara deu sinal verde para a perda de mandato da deputada Carla Zambelli, que segue presa na Itália, enquanto ela aguarda a decisão sobre a extradição. O placar foi bem apertado, 32-27. E o caso agora vai ao plenário, onde são necessários 257 votos para confirmar aí a cassação dela. A decisão dividiu os partidos, enquanto o PL seguiu fechado com o Zambelli, siglas como PT, PSOL, PSB, PP, União Brasil e Solidariedade se alinharam a favor da retirada do mandato dela. O primeiro relator, Diego Garcia, defendeu Zambelli e tentou, inclusive, adiar a votação, só que foi derrotado. Ele diz haver motivações pessoais e não jurídicas no processo e reforçou que a deputada foi condenada pelo STF sem provas consistentes, segundo ele, baseado apenas no depoimento do hacker, né, que é o Walter Delgatti. Pois é, depois da queda de Garcia, Cláudio Cajado que assumiu aí a relatoria, né, e apresentou o parecer pela cassação, portanto. A defesa de Zambelli admitiu que ela não consegue nem exercer o mandato, mas pede que não seja cassada para renunciar por conta própria. A deputada Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do CNJ. O debate na CCJ aconteceu com acusações de perseguição política, questionamentos sobre o rito e alertas de que a Câmara não deve se sobrepor às decisões criminais da Justiça. Vamos conversar agora então com o advogado criminalista Paulo Crossara. Paulo, muito boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite novamente. Estamos juntos aqui de novo, hein? Boa noite. Eu não sei se é aí ou se é aqui, mas eu acredito que o seu microfone pode estar... Estava aqui desligado? Não? Deve ser o seu que está desligado aí. Não, por enquanto não. Bom, a gente Deixa ele dar uma testada. Pois é, Paulo Crossara está com a gente aqui. Enquanto ele liga ali, né, Síria? Vamos aproveitar enquanto a gente dá essa olhadinha. Deixa eu ver como é que está a nossa enquete aqui. Zé, a nossa pergunta hoje, olha só, a redução de penas de atos do 8 de janeiro faz sentido para você? O que você pensa? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto que a gente está trazendo neste momento aqui no jornal? Olha, nesse momento, sim, vence, viu, André? Nossa parcial aqui, 56% das pessoas que participam estão dizendo que sim, as penas foram exageradas. E ali, um pouco atrás, 29% está dizendo que não, o crime é gravíssimo. E outras 14 pessoas estão divididas ali, disseram que concordam parcialmente, portanto, com essa pergunta aí sobre o PL da dosimetria, que a gente trouxe todos os detalhes agora, né? O que vai acarretar aí, caso seja aprovado de fato no Senado,
nessa redução de penas aos atos aos envolvidos, né, nesse ato de 8 de janeiro. É o que muda muito para as pessoas, né, que foram presas aí depois daqueles atos lá de vandalismo, quebraram metade de Brasília, quebraram relógio, invadiram prédios públicos, fizeram uma bagunça danada em Brasília. Houve, de acordo com a justiça brasileira, uma tentativa de tomada do poder, plano para matar o presidente da República, matar o vice, matar o ministro. Aí o pessoal quer que diminua a pena, que tá muito, né? Enfim, cada um tem uma opinião aí, e pelo andar da carruagem, opiniões... ao que tudo indica, o que se repara, Síria, é que vão diminuir a pena, como disse ontem o deputado Paulinho da Força, deputado, né? Ele falou que pode ser que Bolsonaro já esteja solto no ano que vem já. Exatamente. Pelas contas do Paulinho da Força ali, que é o relator desse caso, a prisão dele no regime fechado chega aí a 2 anos e 4 meses. Você falava, André, essa questão das opiniões divididas, né? Opiniões divididas aqui no nosso chat, inclusive. As pessoas estão votando na enquete e deixando aqui a opinião delas no chat. Olha só, que o pessoal tá falando? Sebastião Onofre 5754 está dizendo que conhece inimigo do povo, que é uma vergonha esse Congresso, está bravo aqui. A Ana Maria Duarte também está brava, dizendo vergonha do povo, não há anistia. A Maria Auxiliadora Franco está dizendo anistia ampla, geral e restrita. Ela está dizendo que dosimetria não é a solução. E aí seguem aqui os comentários e, como você disse, opiniões divididas, cada um defendendo ali o ponto de vista que acredita, que acha ser o mais viável, né? E acredito, a pessoa que está colocando aqui de acordo com o que respondeu aqui na nossa enquete. Bom, e eu convido você também, além de responder a enquete, além de deixar seu comentário, a curtir, deixar um joinha, deixar um like aqui para o nosso conteúdo, é importante, viu? Sinaliza que você tá gostando do nosso material, do nosso conteúdo, do que a gente traz de conteúdo para você aqui, e tá mandando uma mensagem positiva também para o YouTube. E também, se você não é inscrito ainda no nosso canal, a dica é para você se inscrever o quanto antes e acompanhar tudo que a gente publica daqui, né, André? Ô Paulo Crostaro, agora sim, eu acho que já voltou. Voltou? Dá um oi aí, deixa eu ver. Sim, agora... agora a gente ouve. Tô te ouvindo bem. Ô Paulo, juízo de valor, não, mas eu tô pensando aqui, esse negócio dessa dosimetria e depois de passar esse processo todo, condenar 27 anos, me desculpa, eu tô sentindo um cheiro de pizza, é um engano meu, hein? Não, primeiramente, boa noite, desculpe os problemas técnicos. Tranquilo. Então, o que acontece? O que estão falando dessa tal dosimetria? Quando há vários crimes em que que a pessoa é acusada no mesmo processo, o juiz na sentença tem que definir se o concurso é material, formal ou crime continuado. Isso é um detalhe importante porque como as penas, se elas vão ser somadas ou não, depende disso. Né? O concurso material é quando você comete vários crimes com o que a gente chama de desígnios autônomos, ou seja, você tinha uma vontade de cometer cada crime separadamente, então as penas são somadas. No concurso formal, você tem uma conduta única que produz vários resultados, vários crimes. E se aplica uma pena só, a pena mais grave, aumentada de 1/6 até metade. Então muda muito. Você deixa de somar as penas para aplicar uma pena só. E é isso que estão fazendo. Esse projeto, ele impõe ao juiz que nesses casos o concurso tem que ser necessariamente formal, não pode ser material. Então é isso que a gente está observando. Como a lei penal tem que retroagir para beneficiar o réu, e o Supremo aplicou o concurso material, ou seja, a soma das penas em todos os processos, agora ele teria que rever isso, para que, no caso da tentativa do golpe de Estado e da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, vai ter que aplicar apenas a pena do golpe de Estado, aumentada de 1/6 ou até metade, excluindo a pena da tentativa da abolição do Estado Democrático de Direito. Se é pizza ou não, as condenações vão continuar existindo. As pessoas estão condenadas com todos os efeitos. O que vai acontecer é que, retirando essa pena, as condenações tendem a cair por volta de uns 4, 5 anos. Pois é, Paulo, boa noite para você. Agora, essa progressão aí da pena, né, após 1/6, em vez de 1/4, né, para crimes graves, ela é compatível, de certa forma, com o sistema penal atual?
A lei de execução penal, ela tem virado uma colcha de retalhos nesse ponto. Todo ano, o artigo 112, que é esse que trata das progressões, muda. Antigamente, quando eu falo antigamente, nem antigamente, 10 anos atrás, talvez, até o pacote anticrime, né, 2019, na verdade, então não tem nem tanto tempo assim. Era 1/6 para crime comum, 2/5 para crime hediondo. E 3/5 para reincidência em crime hediondo. Era isso. Então começaram a mexer. Não, mas para crime tal é tanto, para crime tal é tanto, para crime tal é tanto. Então virou uma confusão e coisas de momento. Né? Então, quando viram que o Bolsonaro, como crime ter violência e grave ameaça, ia ser 25%, então eles resolveram manter os 25% para os crimes violentos do título 1 e 2, que é basicamente os mais importantes, entre aspas, né, o que mais acontece, homicídio e roubo, mas para todos os outros crimes com violência e grave ameaça, vai voltar a ser, né, 1/6, o 16, 17% da pena. Então, está virando um casuísmo, todo ano muda e realmente é difícil acompanhar, né? Mudar a lei por causa de um réu realmente não dá para entender. Olá, Paulo, boa noite. Aproveitando esse debate sobre redução ou não da pena de Jair Bolsonaro, a gente tem falado muito sobre o ex-presidente nesse debate todo, mas claro, a gente está falando sobre um projeto que foca ali nos condenados pelos atos de 8 de janeiro, quem está envolvido, tem processos envolvendo essa questão, mas um assunto também que entra em pauta é sobre uma possível concessão de prisão domiciliar para que Jair Bolsonaro continue esse cumprimento de pena. Por exemplo, ontem a gente teve um pedido da defesa ao Supremo Tribunal Federal para que ele seja levado a um hospital. A defesa relata a necessidade de novas cirurgias por crises de soluço, tudo mais. Você vê, diante dessa possibilidade de redução de pena pelo PL da dosimetria, tudo que vem sendo relatado pelos advogados de Jair Bolsonaro também, alguma possibilidade de prisão domiciliar em um futuro próximo, ainda nesse período que, de acordo com a lei, ele teria que cumprir em regime fechado? Então, nesse ponto, a lei é até redundante, né? Ela fala que o período de prisão domiciliar serve, né, na contagem da pena e tudo, mas isso é redundante porque já era assim, né? Eles só estão deixando mais expresso para colocar exatamente uma pressão política pela prisão domiciliar do Bolsonaro. Só que nesse projeto, ele realmente, nesse ponto, ele não muda em nada. A prisão domiciliar é uma questão humanitária, né, para pessoas ou muito velhas, ou muito doentes, ou mães, ou grávidas, etc. Né? Então, nesse ponto, e quem avalia é o juiz da execução, que nesse caso continua sendo o ministro Alexandre de Moraes. E nesse ponto, a decisão nunca transita em julgado, vamos dizer assim. Para cada alteração fática, o juiz pode mudar sua posição. Então, para cada novo relatório médico, porque a saúde da pessoa é dinâmica, obviamente. Hoje eu estou bem, amanhã eu não posso estar bem. Né? Então, para cada mudança fática, para cada novo relatório médico, o Moraes, né, a defesa pode pedir e o Moraes pode decidir ou não pela domiciliar. Né? Vamos ver até que ponto que isso se estende, mas a pressão, né, até esse projeto ser redundante nesse sentido, coloca uma pressão, com certeza, para que essa domiciliar seja deferida pelo ministro Alexandre de Moraes. Ô Paulo, hoje, mais cedo, tá rodando um vídeo na internet e no Instagram, uma coisa um pouco mais antiga, do ministro Alexandre de Moraes, falando que quando o crime é contra a democracia, não há redução de pena. Essa é uma coisa mais antiga dele. Procede isso, não? Não, na verdade, o que ele falava é que não pode ter anistia, indulto, ou mesmo o perdão da pena, que foi no caso do Cid, né? Que ele falou, olha, nós não iremos dar o perdão da pena, como se pode dar para um colaborador, nós vamos colocar no mínimo, porque eu acredito que crimes contra a democracia não são passíveis de perdão, indulto, anistia. Nesse caso, né, em relação a esse projeto de lei, me parece, pelas notícias que estão saindo, né, de momento, que houve uma costura com o Supremo para que não fosse barrada no Supremo, né, do Paulinho da Força, inclusive com o Alexandre de Moraes. Essa notícia saiu há pouco tempo. Porque me parece que a aplicação em relação à cúpula não é automática. Esse projeto tem uma aplicação de fácil visualização para quem estava no 8 de janeiro. Porque eles falam, quem no mesmo contexto comete o crime de tentativa de golpe de Estado e da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, vai ter, né, esse concurso formal e não
material. Para quem estava no 8 de janeiro, isso já era defendido lá atrás. Né? Estão resgatando uma posição, inclusive, do Barroso, que está longe de ser a ala bolsonarista do Supremo. Quando os processos ainda estavam no plenário, né, porque teve essa mudança, saiu do plenário para a primeira turma por uma mudança do regimento do Supremo, o Barroso, quando ele votava ainda, né, porque estava no plenário, ele defendia isso, né, que a pena devia ser para um crime só. Né? Então eles resgataram essa posição para o pessoal do 8 de janeiro, que é uma conduta única, então é o mesmo contexto, é muito fácil visualização essa aplicação dessa nova lei. O que não é o caso da cúpula, como Bolsonaro e dos generais. Eles cometeram, né, o que a gente chama de intercrimes, né, o caminho do crime é de anos e de várias condutas. Né? O ministro Alexandre de Moraes destaca, acho que 6 principais, mas são condutas que se estendem ao longo de anos. Então, dizer que estão no mesmo contexto depende de uma carga subjetiva. Então, é possível, juridicamente, aplicar essa nova lei para o pessoal do Rio de Janeiro e não aplicar para a cúpula. Mas isso é uma questão política. Eles podem aplicar para todo mundo ou não, e me parece que na postura política foi isso que ficou decidido, que vai aplicar para todo mundo. Pois é, Paulo, agora hoje mesmo nas redes sociais tinha uma discussão muito grande em torno da validade, caso de fato seja aprovada aí esse PL da dosimetria, né? Qualquer condenado, como que fica retroativamente agora, se de fato for aprovado a aplicação a essa redução de pena? É como eu falei agora, né? O que a lei faz, ela impõe ao juiz, o que é uma solução, vamos colocar entre aspas, criativa, né? Impor ao juiz que tem que ser necessariamente o concurso formal quando esses 2 crimes, né, da tentativa de golpe, da tentativa da abolição do Estado Democrático de Direito, ocorrem no mesmo contexto. Isso é uma inovação, porque se é concurso material formal, crime continuado, é o juiz, na hora da sentença, de acordo com as circunstâncias fáticas, que vai definir qual é o tipo de concurso, não está pré-definido em lei. Né? E o que eles estão criando agora. Então, vale para todo mundo que está condenado por esses 2 crimes. Então, a lei de execução penal, ela diz que o juiz da execução, que é esse momento nós estamos, né, não estamos mais na ação penal, estamos na execução criminal, que é outro processo. A lei de execução penal, a LEP, permite que qualquer inovação legislativa que favoreça o réu seja aplicada pelo juiz da execução. Então, nesse caso é o mesmo juiz, né, o Alexandre de Moraes, ele vai ter que refazer essa dosimetria para essas pessoas com essa ressalva que eu disse antes. Ela é mais de fácil aplicação para as pessoas que estavam no 8 de janeiro, que são chamadas muito entre aspas as pessoas comuns, do que para a cúpula. Né? Mas aí vai ser uma questão muito mais política que jurídica, exatamente por esse conteúdo subjetivo de mesmo contexto, né? Se vai aplicar ou não para a cúpula. Agora, falando um pouco do caso da deputada Carla Zambelli, Paulo, o fato de ela estar presa no exterior, hoje ela está na Itália, né, de alguma forma pode alterar aí essa análise do decoro parlamentar? Tem alguma mudança o fato de ela não estar aqui no Brasil agora? Não, na verdade não, né? A lei brasileira, inclusive, prevê que quando você começa a cumprir a pena no estrangeiro e passa a cumprir a pena no Brasil, esse tempo também tem o que a gente chama de detração, né? Esse tempo dela vai ser descontado da pena dela aqui no Brasil. Então isso é inclusive previsto em lei, né? Começar a cumprir a pena no exterior. Ok, então a gente agradece aqui 7h30 já o advogado criminalista Paulo Cruzara, mais uma vez das inúmeras participações aqui com a gente, nos ajudando a entender, a atualizar aí o que tem acontecido no meio jurídico, no cenário jurídico brasileiro. Paulo, muito obrigada, viu? Uma excelente noite para você. Muito obrigado. Quando vocês não estavam me ouvindo ainda, eu tinha falado que agradecer muito todos os convites por estar aqui e agradeço mais uma vez. Boa noite a todos. A gente agradece muito sua disponibilidade sempre, viu? Boa noite. Obrigado.